Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube Doutores e Leitores, desse canal Doutora Leitora. E hoje a gente vai falar de um clube um pouco diferente, a gente vai falar do Clube do King. Nesse vídeo eu vou conversar com vocês, comentar rapidinho sobre os livros que a gente leu em 2023 e vou falar com você das nossas próximas leituras para 2024. Essas duas pilhas que vocês estão vendo aqui, ó, 2023 e 2024, calhamaços que serão lidos e muita coisa para falar. Vamos entrar agora no nosso terceiro ano do Clube do King, terceiro ano, quem diria, né? E teremos muitas leituras pela frente. Então, pega a vinheta e vamos lá! Não sabe, no Clube Doutores e Leitores a gente tem um clube separado de leituras totalmente gratuitas, onde a gente está lendo toda a obra do Stephen King em ordem cronológica de publicação. A gente, nessa linha do tempo, pulou alguns livros, como por exemplo os livros do Richard Bachman, que tem a venda proibida pelo próprio King. Esses livros a gente não leu, e nós também pulamos os livros que não tinham edições fáceis de serem adquiridas na época em que a gente teria que ler, tá? Vocês vão ver, por exemplo, que em 2023 a gente leu um livro que era para ter lido lá atrás, porque no meio da nossa jornada surgiu uma nova edição e aí a gente colocou na nossa rota de leitura, tá bom? E também pulamos todos os livros da série A Torre Negra, porque é uma previsão mais para frente fazermos um projeto onde leremos com calma todos os livros da Torre Negra em sequência, obviamente dando intervalos, porque essa é uma série mais cansativa do Stephen King e muita gente desanima. E para o pessoal não desistir do projeto, a gente decidiu fazer isso, tá? Então esses são alguns adendos a essa linha que a gente está seguindo, tá bom? Então por isso vocês vão ver alguns livros fora de ordem, principalmente no mês de fevereiro de 2023, onde a gente leu A Longa Marcha, que era para ter sido lido em 2022, tá bom? Então vamos com calma. Nós começamos 2022 com um livro que a gente não tem edição física disponível aqui no Brasil, apenas a edição digital, que é o livro O Concorrente, do Stephen King. Mais um livro escrito sobre o pseudônimo de Richard Bachman. Existe uma diferença clara quando o Stephen King escreve com o seu próprio nome e com o seu pseudônimo, tá? Lembrando que todos os livros escritos sobre o pseudônimo Richard Bachman têm mais esse estilo de thriller psicológico, uma mistura de distopia, como se fosse realmente um autor completamente diferente que tivesse escrito aquela história. Então é realmente muito distante um do outro, e eu amo os dois estilos literários do King, com uma tendência de um pouco maior, às vezes, para o livro estilo Bachman. Eu leio os livros do Bachman mais facilmente, porque eles têm uma pegada mais acelerada, então eu gosto bastante desse estilo de livro. Então talvez seja por isso que esse livro me atrai um pouco mais, tá? Então nós começamos o ano com a leitura de O Concorrente, que é um livro publicado em 1982 e é considerado um thriller de terror. Thriller mais distópico um pouco, já que toda a história se passa em um futuro sombrio, onde game shows mortais são a única forma de entretenimento de toda a população. Lembrando que a gente tem uma discrepância social gigantesca nesse mundo distópico, onde existem pessoas com muito dinheiro e outras 100% pobres. E a gente está falando do mundo que a gente vive essa discrepância social. Só que nesse mundo do Stephen King, a discrepância é maior ainda. Não existe classe média, por exemplo. Existe pobres e ricos. E ricos são uma parcela muito pequena da população. E então, o que são esses game shows? As pessoas se dispõem a entrar nesses jogos mortais, onde existe apenas um ganhador, ou seja, uma pessoa sai viva no final. E essa pessoa que ganhou aí, ela vai subir, ascender de classe social, ela vai ganhar muito dinheiro, a família dela vai ter muita condição, só que é praticamente impossível, já que entram várias pessoas nesse game show e apenas um sai vitorioso no final. Existem várias formas de game show e o nosso personagem principal, que é o Ben, tá desesperado porque a filha dele tá muito doente, ele nem gosta desse tipo de entretenimento, ele acha isso uma coisa degradante, mas ele precisa comprar medicamentos para a filha. Então ele vai se inscrever nesse game show, só que não é simplesmente você chegar lá e escolher que game show você quer participar.
Você vai entrar numa seleção, né? É tipo um prédio que você vai subindo e cada subida que você dá, você vai sendo selecionado para o game show que mais tem a ver com a sua personalidade. E ele acaba sendo selecionado para o game show top, o mais famoso ali daquela rede, o que mais tem audiência. E ele acaba sendo selecionado também para o mais mortal de todos os game shows, que é o concorrente. É muito louco, gente, porque nesse game show, a única coisa que você tem que fazer é sair vivo. E todas as pessoas do país estão autorizadas a te matar. É mais ou menos isso. Então ele não tem onde se esconder, o mundo inteiro sabe que se assassiná-lo vai ganhar dinheiro. Então ele vira meio que um perseguido mundial. Ele tem que se esconder ali e tem uma quantidade de tempo que ele tem que sobreviver até virar, né? Até ganhar e virar esse vitorioso. Gente, é adrenalina pura esse livro. Cada capítulo vai dando a quantidade de tempo que ele tem ainda para sobreviver. E também uma crítica social gigantesca que existe nesse livro. Crítica social à desigualdade social, e a gente também tem uma crítica a governos totalitários e principalmente a essa cultura de entretenimentos violentos, né? Então, muita crítica, é um livro muito interessante, eu gostei muito da leitura, li assim numa sentada, super rápido, como eu falei pra vocês, parece que a gente tá lendo um filme de ação, né? Então é bem interessante, e o final também achei, assim, uma sacada bem inteligente do autor. Então fica a recomendação de O Concorrente para quem gosta desses thrillers mais acelerados. É um thriller distópico, vai ser bem interessante para quem gosta de ler Stephen King e ter uma visão um pouco diferente do autor. Em fevereiro, a nossa única leitura seria um base bem light. A gente leria o livro Creepshow do Stephen King. É uma HQ baseada nas histórias do Stephen. Na realidade, baseada não, né? O Stephen King escreveu a história e... Calma que é o nome do... Bernie Wrightson ilustrou essa história em quadrinho, né? Isso aqui é como se fosse uma homenagem às histórias de horror gótica das revistas clássicas de terror de antigamente, né? Essa HQ foi publicada em 1982 e aqui a gente tem 5 contos de horror. Gente, mas é que é horror tipo esdrúxulo mesmo, né? Tem um conto aqui, por exemplo, que cai algo tipo alienígena e coisas verdes tomam conta da casa inteira da pessoa. Aqui atrás fala pra gente que essa HQ é baseada no clássico filme de horror de 1982, A Noite dos Mortos-Vivos. Então, é esse estilo de HQ que vocês vão encontrar por aqui. Vou abrir aqui pra vocês notarem pra vocês verem as imagens. Eu não vou, gente, falar muito sobre os contos, porque são contos bem curtinhos, né? E eu vou acabar dando muitos spoilers pra vocês. Olha aqui, ó. Eu falei pra vocês da coisa verde, né? Os contos são Dia dos Pais, aí esse tem bastante a ver com mortos-vivos, A Solitária Morte, de George Verrill, que é o da coisa estranha que aparece, né? A Caixa, que é uma caixa misteriosa que aparece no colégio, e essa caixa meio que parece que devora as pessoas vivas, é bem interessante. Indo com a Maré, que dá um nervosinho, bem sinistro. E Vingança Barata, que para quem tem asco de barata, vai ser bem nojento. Deixa eu mostrar uma cena dessa Vingança da Barata, que pra vocês entenderem o que eu tô falando. Olha aqui. É mais ou menos isso aí. Então, é uma HQ bem interessante, uma arte diferente do Stephen King, para quem não conhece, e que fica a recomendação da leitura por aqui. Tô ficando sem espaço de tanto livro que tá aqui na minha mesa, mas vambora. E é aquilo que eu falei com vocês, né, gente? Em fevereiro, a gente leu um livro que teria que ter sido lido em 2022, já que foi um dos primeiros livros do Bachman feito pelo Stephen King, que é o livro A Longa Marcha, né? Mais uma vez um livro do pseudônimo Richard Bachman, escrito pelo Stephen King, naquele estilo de filme de ação com distopia. É muito legal também, muito interessante, meio bizarra essa história. Esse livro foi publicado originalmente em 1979, como eu falei pra vocês, né? O livro que a gente leu em janeiro, Concorrente, é de 1982, então a gente voltou um pouco no tempo. Esse livro aqui é de antes de O Concorrente. Toda a narrativa vai se passar num futuro alternativo dos Estados Unidos, também uma distopia, onde existe um concurso anual de marcha
feito por todos os adolescentes que se inscreverem, né? Você pode se inscrever e participar, onde as pessoas têm que marchar até a morte. É apenas isso. Marchar assim, andar, né, gente? A longa marcha. Tá falando marcha de caminhada. Eles vão caminhando, caminhando, sem limite, até todos morrerem e sobrarem apenas um. Não tem descanso, não pode parar, tem uma velocidade mínima que eles têm que atingir o tempo inteiro. Tem que caminhar. Se parar, tem 3 chances, na terceira morre. É mais ou menos isso. Então, vai ser uma caminhada até sobrar apenas um. E são todos adolescentes que participam dessa longa marcha. Adultos não podem participar. Então, a gente vai falar bastante aqui sobre desumanização das pessoas, pressão social, perda da inocência. É um retrato do que a pessoa é capaz de fazer quando ela está inserida no meio de profunda pressão psicológica e pressão física também, né? Porque as pessoas vão ter a personalidade degradada aqui ao longo dessa marcha. Tinha que ser um estudo social. É muito interessante, eu gostei bastante da história, apesar de ser um pouquinho mais parada que o concorrente, né? Eu vou ler um trechinho aqui pra vocês. Eu demorei um tempo para entender, mas foi mais rápido depois que superei esse bloqueio mental. Ande ou morra. Essa é a moral da história. É simples assim. Não é a sobrevivência do mais apto fisicamente. Foi nisso que errei quando me permiti entrar nisto. Se fosse, eu teria uma chance. Mas tem homens fracos que conseguem levantar carros se a esposa estiver presa embaixo. O cérebro, Garrett. A voz de McBride tinha virado um sussurro rouco. Não é homem, nem Deus. É alguma coisa no cérebro. Resumindo, é mais a cabeça que faz a gente vencer qualquer coisa do que a força física. Tudo é jeito, não é força, né? Mais ou menos isso que ele tá querendo dizer. Gente, essa história, esses livros do Beckman são bem interessantes, tá? Leiam caso vocês tenham a possibilidade. Em março e abril, a gente leu, sim, 2 meses, né? A gente leu o livro As 4 Estações, do Stephen King, também publicado em 1982. Gente, aqui nós vamos ter 4 novelas, porque não são contos, são maiores que contos, né? Que vão fugir um pouquinho daquela personalidade meio horror, terror e suspense do Stephen King. Cada história dessa aqui vai ter um tema principal com uma lição principal. E cada história dessa vai se passar em uma estação do ano diferente. Por exemplo, a primeira história vai contar a história de um homem inocente que foi condenado à prisão perpétua numa prisão de segurança máxima. E como ele nunca vai perder a esperança de conseguir a liberdade dele, de sair daquela desgraça que ele está envolvido, né? O segundo conto vai falar sobre um jovem adolescente que é fascinado por tudo que aconteceu nos campos de concentração nazistas. Esse conto vai deixar a gente naquela berlinda, naquela divisão ali, aquele julgamento, o que é bem, o que é mal, até que ele vai conhecer um dos torturadores do Terceiro Reich. E aí a gente vai acompanhar aí as consequências desse encontro. Já na terceira novela, a gente vai acompanhar um grupo de jovens amigos que vão ter que lidar com um cadáver. Alguns vão ficar fascinados, outros vão ficar horrorizados, então a gente vai acompanhar bastante essa dicotomia, tá? Então são novelas mais filosóficas, mais de reflexão. E a terceira novela vai falar sobre uma jovem grávida e a desespero para conceber o primeiro filho e tudo que ela tem que passar para conseguir isso, tá? 3 dessas novelas, aqui tem 4 novelas, 3 delas viraram filmes. A primeira novela virou aquele filme Um Sonho de Liberdade. Super famoso, com certeza você já deve ter assistido. Vou deixar a fotinho dele aqui, ó. Outro filme que foi originado dessas novelas também foi o filme Conta Comigo, tá? Com certeza você já viu algum desses até na sessão da tarde e você não sabia que eram baseados na história do King. Sim, gente, o King escreve além do terror. Obviamente, a praia dele, a zona de conforto, é o terror e o suspense, né? Ele nem escreve tanto sobre o horror, igual ele fez Creepshow aqui. Ele realmente fica naquela zona ali do terror e do suspense. Mas quando ele pega para escrever coisas fora da zona de conforto dele, como todos os livros dele relacionados à complexidade da alma humana, complexidade da existência e da realidade humana, assim, são sensacionais. Um dos meus favoritos até hoje são os contos aqui desse livro As 4 Estações, tá? As novelas, no caso. Então, assim, genial. Recomendo, caso você não goste de livros de terror, mas queira ler algo do King, essa aqui fica a indicação, tá bom? Agora, o livro que nós lemos em maio e junho, eu amei. Nós vamos falar sobre
Christine do Stephen King, o famoso Carro Amaldiçoado. Esse livro foi lançado em 1983, já tem filme baseado nele, eu vou deixar a capinha do filme aqui se eu encontrar. E, gente, esse filme vai contar a história de um carro amaldiçoado e toda a influência que ele vai exercer sobre um jovem adolescente. A gente vai ter essa mistura aí de terror sobrenatural com uma crítica ao consumismo exagerado e também fala muito de obsessão, no caso aqui uma obsessão adolescente. Toda a trama vai girar em torno de Arnie, que é o adolescente que vai comprar este carro usado, que é um Plymouth, vou colar aqui que eu não sei de carro, gente. Plymouth Fury de 1958 e o nome dela é Christine, que na realidade parece que tem vida própria. Gente, é simplesmente sensacional. Nenhum momento é claro o que tá acontecendo aqui. É tudo meio subentendido. Esse menino começa a ficar meio alucinado, fazendo coisas que... Era um menino tímido, recolhido, que quando pega este carro, o carro começa a dominá-lo e ele se transforma numa pessoa completamente diferente. Eu adorei. É um calhamacinho, tem 500, quase 600 páginas. Então, assim, por isso que a gente dividiu a leitura em 2 meses, mas é muito legal. Vou ler só um trechinho para vocês verem como o King é genial nas suas observações. Eu acho que entendi, então, que o que realmente assusta as pessoas sobre o processo de crescimento é que paramos de experimentar as máscaras da vida e começamos a experimentar outra. Se a infância quer dizer aprender a viver, então ser adulto significa aprender a morrer. Então vocês vão ler várias coisas geniais do King, ó. Mesmo hoje, depois de muito pensar, não tenho certeza do que aconteceu exatamente. Uma visão, talvez, mas se foi isso, certamente não foi grande coisa. Foi só que, por um momento, o estofamento rasgado parecia ter desaparecido. Agora estava inteiro, com um cheiro agradável de vinil. Ou talvez aquele cheiro fosse de couro verdadeiro. As partes gastas da direção haviam sumido, o cromado piscava alegremente sobre a luz do fim de tarde de verão que entrava pela porta da garagem. Vamos dar uma volta, garotão. Christine parecia sussurrar em meio ao quente silêncio da garagem de LeBay. Vamos rodar por aí. Então, só por um instante, pareceu que tudo tinha mudado. Aquele horroroso emaranhado de rachaduras no para-brisa sumiu. Ou parecia ter sumido. O pequeno trecho do gramado de LeBay que dava para ver dali não estava amarelado, ralo e maltratado, e sim um verde exuberante e farto, recentemente aparado. A calçada mais adiante havia sido cimentada recentemente sem uma rachadura sequer à vista. Eu vi. Ou achei que vi, ou sonhei que vi, um Cadillac 57 à minha frente. Aquele galinhão da GM era cor de verde hortelã, sem o menor salpico de ferrugem na lataria, com enormes pneus de faixa branca estilo gangster e calotas que refletiam mais que um espelho. É isso. É esse meio sobrenatural, a gente nunca tem certeza, né? Ele fala, eu vi, mas eu não vi. Parece que melhorou, mas não melhorou. Então é tudo muito... King é genial nisso, né? O terror dele é bem, assim, discreto. É aquela coisa assim, você não sabe se é um sobrenatural ou se o ser humano realmente era ruim pra fazer aquilo. Então é bem interessante. Você não sabe se a pessoa... se o carro tá realmente possuído ou se o menino que tá enlouquecendo. Fica essa linha bem tênue, assim, entre uma coisa e outra. E a gente tem que ir descobrindo à medida que vai lendo. É bem legal, né? Depois da leitura de Christine, eu li o meu favorito do ano do Stephen King, que aí é realmente terror, que é O Cemitério. Conhecido antigamente como Cemitério dos Animais, Pet Cemetery, tem várias traduções. Esse livro também foi publicado em 1983 e é uma das obras mais sombrias e ao mesmo tempo mais emocionais do Stephen King. A gente vai acompanhar a família de Creed, que se mudou para uma cidade nova, que fica à beira mesmo de uma rodovia. Quando ele se muda para essa casa, para essa cidade, ele vai notar que essa rodovia é muito perigosa. Vai fazer amizade com um cara da frente e esse cara da frente vai apresentar para o Creed um cemitério que fica muito próximo da sua casa, nos terrenos, tem que andar um pouquinho na lateral como se fosse uma trilha para chegar nesse cemitério. E nesse cemitério acontecem algumas coisas muito estranhas, como por exemplo, as pessoas voltam à vida depois de enterradas ali. Só que elas não voltam normais, tá, gente? Elas voltam... O corpo volta. A mente talvez não seja elas mesmas. Só que como eu falei com vocês, essa família vai se mudar para frente de uma rodovia. Uma tragédia vai acontecer e Creed, no desespero,
talvez faça algo que não seja tão recomendado assim, né? Vocês já devem imaginar. Gente, essa é uma história que vai falar, apesar de todo o terror envolvido, de toda a questão do sobrenatural, de mortos-vivos, aquela coisa toda, é um livro que vai falar especialmente sobre luto. Vai fazer a gente refletir muito sobre a natureza da morte, o preço do amor, o que você seria capaz de fazer para ter alguém que você ama de volta do seu lado. Então é assim, visceral, terror e dor. O King entrega tudo nesse livro. Tem 2 livros do King que eu sou apaixonada, que não, aliás, 3 que não superam, nenhum outro superou pra mim até hoje. Eu amo Misery, que é um livro que a gente vai ler esse ano agora, 2024. Amo Carrie, a Estranha, que é o primeiro que ele publicou, e agora esse aqui entrou no meu hall do top 3 do Stephen King, que é O Cemitério, tá? Então, qual é o meu top 3 até agora? Favoritos que eu já li: Carrie, O Cemitério e... Ai, sumiu, gente, o outro que eu falei, Misery, tá? São os 3 favoritos do King que eu tenho na minha mente aqui até hoje. E, por enquanto, nenhum deles desbancou ainda. Só O Cemitério que se juntou a esse top 3, né? Mas vamos ver como é que as coisas vão rolando por aqui. Em seguida de O Cemitério, gente, nós lemos um livro que se chama A Hora do Lobisomem. Também lançado em 1983, foi o ano que ele lançou muitos livros, né? Aqui a gente vai ter a volta do King ao horror, tá? E confesso que quando o King vai pro horror, essa coisa meio exagerada no sobrenatural, eu não gosto tanto, tá? Aqui, por exemplo, a gente vai ter uma história super curtinha em estilo de calendário. Então, toda a narrativa vai acontecer ao longo de um ano, onde a gente vai acompanhar uma cidadezinha onde coisas muito esquisitas vão começar a acontecer. Vários assassinatos brutais vão começar a acontecer nessa cidade que antigamente era pacata e super segura. Aqui, o King vai trazer uma como é que eu vou falar? Um reconto. Ele reinventou a história do lobisomem aqui nesse livro, tá? Dizem que ele foi convidado para fazer um calendário de horror e por isso que ele resolveu publicar, né, fazer essa história como se fosse um calendário acompanhando um acontecimento de cada mês onde um assassinato vai acontecer. Só que aqui ele se dá a liberdade poética de pegar feriados de cada mês e colocar em datas diferentes, né? Ele separa, ele coloca um feriado por mês importante aqui para poder justificar essa sequência de acontecimentos, porque a maioria dos assassinatos vão acontecer em datas importantes. E, obviamente, todos esses assassinatos vão acontecer durante o quê? A lua cheia, né? Porque, afinal de contas, estamos falando de lobisomem. Não é o meu favorito, tá? Curto, mas não me prendeu, a leitura foi difícil, tem gente que gosta. Então, ó, lembra? Vamos pôr aqui. 4 facetas do King na sua literatura. Primeira faceta do King. King falando sobre alma humana. Amo. Adoro. King fazendo suspense. Adoro. King escrevendo sobre o pseudônimo Richard Bachman. Adoro. Kingman falando de horror. Não gosto tanto. Quase nenhum livro que ele fala desse horror me atrai, me seduz. Mas ainda assim eu quero ler, porque eu quero conhecer essa 4ª faceta do King. E se aparecerem algumas outras, como por exemplo, a gente não leu ainda, né? Aliás, a gente até já leu um livro, mas foi em 2022, quando ele fala sobre a escrita, sobre literatura, sobre cinema. Eu gosto, mas também não tá no meus top 10 os livros dele que falam sobre isso, tá? Eu não li ainda o mais famoso deles, que é sobre a escrita, mas virá. E outra faceta... e vamos numa 5ª faceta do King, que vai ser a nossa penúltima leitura que foi nossa penúltima leitura de 2023, que é o King Fantasia. Por isso que eu tenho muito medo da série A Torre Negra, porque eu não sou fã de fantasia, tá? Fantasia não é minha praia, eu tenho dificuldade de ler fantasia, porque eu acho textos muito descritivos, muito lentos, eu tenho dificuldade de assimilar a quantidade de personagens, a quantidade de mundos novos que vão surgindo. Então eu leio fantasia, eu gosto de fantasia, mas eu geralmente amo essa fantasia infanto-juvenil. Fantasias adultas eu tenho dificuldade. E foi o que aconteceu quando a gente leu em 3 meses o livro O Talismã do Stephen King. Foi muito difícil pra mim. Eu não gostei dessa história, achei muito parado,
achei muito viajado, e por isso que eu tenho medo de não gostar da série A Torre Negra, porque esse aqui é do primeiro passo que o autor deu para criar o universo de A Torre Negra. Então, tenho medo? Tenho medo. Mas li o livro inteiro, com muita dificuldade. No encontro, algumas pessoas me fizeram entender um pouco mais da história, gostar um pouco mais de alguns aspectos do autor, alguns aspectos da escrita, mas ainda assim não tá entre os meus favoritos. Na falar a verdade, tá lá embaixo na lista de favoritos do King. Não gostei muito, achei lento, achei o meio demorado. Comparado, por exemplo, com A Dança da Morte, esse aqui pra mim é infinitamente inferior. Mas quem gosta de fantasia curte muito o Talismã. O Talismã ele foi publicado em 1984 e é um trabalho conjunto entre o Stephen King e o Peter Straub. Cada personagem, cada autor vai escrever um capítulo da narrativa. A gente vai oscilar aí entre os autores. Talvez seja isso que torne a história um pouco repetitiva, já que alguns acontecimentos são comentados mais de uma vez. Pode ser que seja essa ligação de autores que estão escrevendo de locais distantes, de casas separadas, e por isso que tem esse conflito aqui, né? Mas assim, não é dos meus favoritos, mas é uma história interessante. Aqui a gente vai acompanhar a jornada de Jack Sawyer, que é um garoto de 12 anos, que vai ter que fazer uma jornada sozinho para tentar salvar a própria mãe. Para isso, ele vai tentar encontrar um misterioso talismã que teria essa capacidade. Mas para encontrar esse talismã, vai ser um pouco mais difícil do que a gente imaginava, já que ele vai ter que cruzar uma linha de mundos, né? Ele vai ter que, além de cruzar os Estados Unidos de um lado a outro, também vai ter que cruzar um outro universo que se chama Os Territórios. Os Territórios é como se fosse aquele universo múltiplo da Marvel, onde a gente tem um outro mundo com as pessoas iguais às desse mundo, só que com outras personalidades, que são os duplos, né? Gente, é muito confuso de explicar, mas Os Territórios vai falar um pouquinho sobre dimensões, como se esta mesma Terra existisse em várias dimensões com realidades paralelas diferentes. Nesse outro mundo, no território, o duplo de sua mãe, que é a rainha dos territórios, também está doente, então esse talismã vai servir para salvar essas duas pessoas que são importantes. A rainha do território, que mantém o equilíbrio entre o bem e o mal ali, e tudo funcionando bem, e sua própria mãe, que é o motivo da sua existência. Porém, esse menino de 12 anos, gente, vai fazer uma trajetória que nem eu, com 35, estava afim de fazer. Ele vai fazer trabalhos forçados, esse menino de 12 anos vai ser escravizado, vai ser maltratado, vai passar por uma jornada e vai ter um amadurecimento, às vezes, que parece que a gente está falando de um cara de 60 anos. Mas é só uma criança de 12. Então, por isso que talvez alguns desses pontos tenham me incomodado durante a narrativa, tá? Além do que, tem hora que fica meio parado, parece que algumas coisas são meio forçadas, mas essa é a minha opinião, tá? Tem aqui no canal um encontro onde a gente conversou sobre o final, a leitura de 100% de O Talismã. Caso você queira ler esse livro, vai lá assistir, mas cuidado que tem spoilers, a gente fala do livro do início ao fim. E se você já leu e quiser saber a nossa opinião também sobre O Talismã, tá aqui embaixo, tem escrito debate final, O Talismã, você vai achar e eu também vou deixar aqui no card para ajudar vocês, tá? É isso. Livro de fantasia misturado com horror do Stephen King, não está entre os meus favoritos, para mim foi uma leitura lenta, porém é um livro que mostra como o Stephen King tem uma imaginação nítida, vívida, porque ele descreve muito bem os territórios, ele narra muito bem a trajetória desse menino. E são temas que vão ser abordados que vão ser importantes. Por exemplo, ele vai falar muito aqui sobre amizade, sobre coragem e, como sempre, tem essa questão da dualidade entre o bem e o mal presente na maioria dos livros do Stephen King. Sim, a gente vai ler It esse ano, agora de 2024, tem essa dualidade bem e mal. A gente leu A Dança da Morte, tem essa dualidade bem e mal. Então, quase todos os grandes calhamaços do Stephen King trazem essa dualidade, inclusive os livros menores deles também, né? É uma constante na sua narrativa, mas é um livro importante para quem quer conhecer a obra. Então, leiam, porque você pode gostar. Eu, como falei, eu não sou fã de fantasia, tá? Eu gosto de todas as outras facetas do King. Mas, quem sabe aí você gosta e deixa aqui nos comentários o motivo por que você gostou. Eu vou gostar de saber também, tá? Aliás, aproveita e deixa aqui nos comentários se você já leu algum livro desses, se você gosta desses livros do King, qual que é o seu favorito desses aqui, que eu vou amar saber, tá bom? E
Finalizando, gente, em dezembro, eu ainda tô lendo, tô bem no finalzinho do livro A Maldição. E aí a gente volta para os livros escritos com o pseudônimo do Richard Bachman, pelo Stephen King. Esse livro aqui volta àquele gênero que eu te falei, como se fosse um thriller, né? E esse eu tô achando interessantíssimo. Eu tô agora aqui quase no final da leitura, não consigo parar, muita dificuldade de parar de ler. Por quê, gente? Porque nesse livro a gente vai encontrar um King bem irônico, vamos dizer assim, né? Nesse livro, o que vai acontecer? A gente vai acompanhar a história de um cara que se chama Billy Halleck. O Billy, ele é um cara muito certinho, ele é um advogado, ele tá acima do peso, ele sempre faz tudo muito certinho, né? Só que um dia, ele e a esposa resolve fazer algo diferente com ele no carro, né? Dá um aconchego maior pra ele ali, e ele acaba distraindo na direção e atropelando uma senhora que ia atravessar a rua, era uma cigana, e ele vai a julgamento por causa de homicídio, né? Só que as coisas estão tudo errado, né? Principalmente porque o juiz que vai julgar ele é amigo dele e não se coloca como suspeito para julgar o caso. Então, ele vai ser inocentado, mesmo ele sendo culpado da situação. Vai gerar uma revolta ali entre os ciganos. E na hora que eles estão encerrando aquele julgamento, o cigano, que não se sabe muito bem se é marido ou não dela, qual relação que ele tem com essa cigana que morreu atropelada, vai encostar no rosto dele e vai falar assim: mais magro. E no dia seguinte, o Billy começa a emagrecer. Como ele tava acima do peso, no início ele vai ficar animadão. Tipo, nossa, perdi tipo 3 quilos e não fiz nada. Perdi tipo 1 quilo e não fiz nada. Só que as coisas vão começar a ficar assustadoras, porque cada dia que passa a balança vai diminuindo e ele não fez nada pra emagrecer. Ele começa, inclusive, a comer cada vez mais e ele continua emagrecendo. A coisa vai começar a ficar tão assustadora que a esposa dele vai pedir pra ele ir ao médico pra ver se ele tá com alguma doença, câncer, alguma coisa assim. E vai lá no médico e tudo mais, descobre que ele não tem nada. E ele continua emagrecendo sem explicação. Acham que é alguma doença metabólica, continua investigando, mas ele continua emagrecendo sem limites, até chegar ao peso normal. E a partir daí, ele vai começar a emagrecer até virar um desnutrido e morrer. A gente não sabe o que vai acontecer. Então ele começa a investigar e tentar descobrir sobre se é uma maldição que jogaram em cima dele, o que tá acontecendo. E ele também vai atrás das outras pessoas envolvidas nesse processo. E as coisas não andam muito bem com eles também, não. É mais ou menos isso aí, tá? Depois eu trago um vídeo resenha completinho, senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Mas eu tô apaixonada nesse livro, gente. Tô adorando. Não sei como vai ser o final, ainda estou no decorrer da leitura. Falta um pouco pra me acabar. Mas, assim, recomendadíssimo até agora, tá? Tô adorando. Richard Bachman, todos ganham o meu coração. Não tenho o que falar. É um terror psicológico no melhor estilo Stephen King. Como eu sempre gosto de falar, né, sobre os temas que o livro aborda, aqui a gente vai falar bastante sobre culpa, vinganças, atitudes que são moralmente complexas e controversas, consequências inesperadas aí de algumas das nossas ações, então muita coisa. Então é isso, gente. Essas foram as nossas leituras do King em 2023. E para esse vídeo não ficar gigante, eu vou dividir ele em dois, tá, pessoal? Vou encerrar aqui hoje esse vídeo com as nossas leituras de 2023 do Clube do King e logo mais, daqui a uns 2 dias, vai sair para vocês um vídeo falando sobre as nossas próximas metas do Clube do King, quais são os livros que não serão lidos agora em 2024, uma jornada que vai ser bem interessante, já que a gente está falando de alguns calhamaços que estão por vir, né? Alguns livros grandes, famosos, entre os mais conhecidos aí, e entre eles tem o meu favorito do Stephen King, que será uma releitura. Então, aguardo o próximo vídeo, mas por enquanto comenta nesse aqui, curte, compartilha, ajuda esta mulher que está aqui na internet tentando crescer, que dá trabalho, gente. Vambora. Beijos e até a próxima, pessoal. Tchau!